Paulo, boa tarde para você, para todos que acompanham a patrulha da cidade. A prisão desse homem de 28 anos aconteceu ontem, mas quem vai trazer detalhes desse caso para a gente é a delegada Diane Regina, que está aqui ao meu lado, delegada aqui de Pocinhos, onde essa prisão aconteceu e onde esse crime também aconteceu. Doutora, vamos aos relatos em relação a essa situação. Quando esse caso chegou aqui à delegacia? Boa tarde. Boa tarde. Veja bem, o caso foi levado para o plantão na Delegacia de Esperança, certo? Porque o desenrolar dos fatos aconteceu do sábado para o domingo e na madrugada do domingo para segunda foi feita a prisão desse suspeito. E tudo aconteceu quando a criança voltou da guarda, nessa que havia uma guarda compartilhada desse pai e dessa mãe. A criança voltou para casa se queixando de dor na região genital. Então essa mãe suspeitou ficou encismada com essa situação dessa dor e levou a criança para o hospital local. Quando chegou no hospital local, a equipe de plantão, que foi muito diligente, desconfiou que poderia ter acontecido alguma violência física, violência sexual com essa criança. Acionou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, por sua vez, depois que se deparou com o relato da criança, da dor, e também a criança referiu à mãe que esse pai poderia ter introduzido alguma coisa na região genital dela, então foi acionada a Polícia Militar, que de imediato foi em busca desse suspeito e encaminhou todo o caso para a Delegacia de Plantão em Esperança. E aí, doutora, esse pai foi preso ontem e o que a gente observa, essa criança já tinha relatado outros incômodos anteriormente, ela ficava com o pai a cada 15 dias, seria isso? Isso, exatamente. Segundo o depoimento da genitora, sim, que já tinham, essa criança falou que isso não que tinha um relato anterior, mas quando ela relatou desta vez, ela disse que não tinha sido a primeira vez, que já tinha acontecido isso antes. E aí é muito triste a gente observar uma criança de 4 anos, ainda muito pequena, relatar algo com tantos detalhes, né? E assim, é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção para que os pais e os responsáveis prestem atenção no relato da criança. Porque com 4 anos de idade, uma criança dessa, é muito difícil que ela consiga inventar uma situação dessa. Então, tudo tem que ser apurado. A gente não pode condenar ninguém de imediato, mas todo o relato da criança, toda queixa tem que ser apurada, tem que ser, por parte da família, das pessoas que convivem com essa criança, tem que ser averiguado com mais profundidade. Esse homem, esse pai de 28 anos, o que ele disse na delegacia, doutora, a senhora chegou a ouvir ele ou ele realmente foi ouvido somente no plantão na outra cidade? Isso, foi durante o plantão, durante a autuação dele em flagrante, ele negou que tivesse feito qualquer mal contra a filha. Negou de fato. E aí foi questionado se ele ficou com essa criança o tempo todo, essa criança ficou com outra pessoa durante essa guarda, esse período de guarda dele? Pelo depoimento, pelo interrogatório dele, ele disse que passou o dia inteiro com a criança, até a hora da criança ir para casa. E aí, doutora, independente aí do tempo de profissão que se tenha, quando se tem um caso como esse, é sempre chocante, sempre triste. É triste e assim, é difícil para a gente, porque assim, de toda forma a gente percebe que esses casos têm tido cada vez mais ocorrência e a gente lamenta profundamente, primeiro pela criança, e segundo pela condição de toda a família que fica abalada. E é uma coisa que a gente percebe é que é o entorno da criança. 99% desses casos acontecem dentro de casa com as pessoas que, em tese, deveriam cuidar e proteger a criança. A senhora deu uma observação importante, o fato da mãe ouvir a criança, o relato da criança é importante, a gente ressalta aqui, não só nesse caso, mas a criança deve ser ouvida sempre. Quais as outras orientações a senhora, enquanto já viu outros casos como esse, dá em relação aos pais, o que os pais precisam observar? Olha, nunca desmereceu o relato de uma criança, jamais. Criança a gente sabe que tem capacidade de inventar, tem capacidade de sonhar, mas a gente tem que averiguar tudo que é dito. Como eu disse, eu repito, a polícia aqui está para apurar os fatos. A gente não está para condenar nem fazer justiçamento prévio de ninguém, certo? Mas tudo que a criança disser em casa tem que ser levado em consideração, porque na maioria das vezes, alguma coisa, mesmo que não tenha sido, nem todos os casos se tratam de crimes sexuais, mas existe alguma situação que a criança passa que aquilo gera incômodo nela e tem que ser averiguado minimamente pela família, pelas pessoas que fazem parte do convívio dela. Agora, voltando para esse caso de Pocinhos, doutora, a mãe, ela relatou alguma outra coisa durante o período, por exemplo, que o casal viveu junto, se houve outros tipos de violência, alguma coisa do tipo que possa ter levado ela a cogitar essa hipótese? Não, nesse primeiro momento não. Não, ainda não, mas assim, como a gente ainda está aguardando o resultado de alguns exames periciais que são importantes, a depender das circunstâncias, a gente pode voltar a ouvi-la.
Muito obrigada, então, pelas informações. E aí, só para finalizar, quais são os próximos passos? A senhora disse que está verificando ainda alguns exames, à espera de alguns exames, quais são os próximos passos? Isso, existe o prazo da lei, o autuado foi liberado na audiência de custódia, então a gente tem 30 dias para concluir e encaminhar para a Justiça. E a gente espera que nesse período os resultados já tenham chegado. Muito obrigada, portanto, pelas informações, disponibilidade também aqui de atender a nossa equipe. É isso, viu, Paulo? A gente segue, portanto, acompanhando esse caso aqui em Pocinhos, caso relevante que, claro, obviamente, a polícia vai seguir seu trabalho e a gente seguir acompanhando também. Eu volto com você.